Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma cidade esquecida, cercada por florestas, um museu esconde segredos de uma era distante. Entre as obras destaca-se a pintura O Véu da Revelação, de Leonardo Sombrio, um artista talentoso, mas melancólico e recluso que desapareceu deixando mistérios codificados em sua arte. Isabela, uma jovem historiadora, atraída por enigmas, visita o museu durante uma tempestade e descobre padrões ocultos na pintura que apontam para uma cidade medieval soterrada pela floresta. Sua pesquisa a leva a uma expedição que revela ruínas de uma civilização avançada, alterando a história local e trazendo fama a Isabela. Leonardo, filho de um ourives e tecelã, cresceu em um vilarejo, mostrando habilidades artísticas desde cedo, mas sua natureza sombria alimentava rumores sobre contatos sobrenaturais e pactos por seu talento. A verdadeira arte para ele era um caminho para expressar e codificar revelações místicas, e o véu da revelação era o ápice de sua busca. Seu desaparecimento misterioso deixou um legado que desafiou as eras. No clímax, Leonardo adiciona os últimos detalhes à sua obra-prima durante uma tempestade, quando a pintura começa a brilhar e se mover, puxando-o para dentro, consumindo-o com sua luz e deixando apenas a tela e um ateliê vazio. A pintura se torna um enigma que espera por alguém como Isabela para desvendar seus segredos. Após ser absorvido pela pintura, Leonardo Sombrio se funde com o conhecimento e a essência de sua criação, tornando-se parte de uma dimensão onde arte e realidade se entrelaçam. A pintura permanece como um portal para o infinito, inspirando e desafiando a todos. A história continua com a Ordem dos Guardiões protegendo a obra, um discípulo buscando contato com Leonardo e uma corporação atrás do poder oculto da pintura. O mundo testemunha um despertar artístico, a pintura exibindo alterações sobrenaturais e a possibilidade de ser uma chave para outras dimensões. Se essa jornada entre arte e mistério capturou sua imaginação, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para desbravar mais histórias onde o real e o fantástico se encontram. Em cada tela, uma nova aventura nos espera. Vamos começar! Em uma pequena cidade, esquecida pelo tempo e cercada por densas florestas, havia um museu que guardava segredos de eras passadas. Entre as diversas obras de arte, uma em particular despertava a curiosidade e o temor dos visitantes. Uma pintura antiga, cujo autor era conhecido apenas como Leonardo Sombrio. Dizia-se que Leonardo Sombrio fora um artista de talento incomparável, mas de uma natureza melancólica e reclusa. Seus quadros eram famosos não apenas pela beleza, mas também pelos enigmas que escondiam. A pintura em questão retratava um vasto panorama de uma cidade medieval, repleta de detalhes minuciosos, desde os tijolos nas casas até as expressões dos habitantes. A lenda contava que, antes de desaparecer sem deixar rastros, Leonardo Sombrio havia imbuído sua última obra com uma mensagem secreta. Um mistério que, se decifrado, poderia levar a um tesouro ou a um conhecimento perdido. A pintura, conhecida como O Véu da Revelação, era objeto de estudo de muitos, mas até agora ninguém havia conseguido desvendar seu segredo. Certa noite, durante uma tempestade que cortava a eletricidade da cidade e fazia as árvores se curvarem sob o vento feroz, uma jovem historiadora chamada Isabela decidiu visitar o museu. Fascinada por mitos e enigmas, Isabela acreditava que o quadro de Leonardo Sombrio era a chave para algo maior, algo que poderia mudar sua vida e a compreensão da história local. Com apenas uma lanterna em mãos, Isabela caminhou pelos corredores silenciosos do museu, sentindo a atmosfera pesada e carregada de mistérios. Quando finalmente chegou diante de O Véu da Revelação, um relâmpago iluminou a sala, e ela pôde ver detalhes na pintura que nunca notara antes. Isabela percebeu que, quando iluminados sob um ângulo específico, certos elementos da pintura pareciam se destacar, formando um padrão. Era como se a luz revelasse uma segunda obra oculta na primeira. Ela anotou o que viu e decidiu voltar no dia seguinte, com equipamentos adequados para investigar mais a fundo. Após dias de análise e pesquisa, Isabela começou a juntar peças de um quebra-cabeça milenar. Cada detalhe da pintura correspondia a uma parte da cidade antiga,
que agora estava soterrada pela floresta. A jovem historiadora estava convencida de que a mensagem de Leonardo Sombrio era um mapa que conduzia ao coração da cidade perdida. Movida pela paixão e pela promessa de uma descoberta sem precedentes, Isabela organizou uma expedição. Acompanhada por uma equipe de arqueólogos, ela seguiu as pistas deixadas na pintura, adentrando a floresta em busca da verdade. O que encontraram foi além de qualquer expectativa. Ruínas de uma civilização desconhecida, repletas de artefatos e inscrições que contavam a história de uma sociedade avançada e misteriosa. A mensagem de Leonardo Sombrio não era apenas um mapa, mas um convite para desvendar os segredos de um passado esquecido. A descoberta abalou os alicerces da historiografia da região e trouxe fama e reconhecimento a Isabela. Quanto ao artista, Leonardo Sombrio, ele permanecia um enigma, uma sombra que pairava sobre o legado de suas obras, lembrando a todos que, em um mundo onde lendas e mitos se entrelaçam, a verdade é muitas vezes mais fantástica do que a ficção. Leonardo Sombrio era um homem de contornos quase tão enevoados quanto as sombras que habitavam suas pinturas. Dizem que ele nasceu em um pequeno vilarejo, filho de um ourives e de uma tecelã, mas sua verdadeira origem se perdeu nas brumas do tempo. Desde cedo, Leonardo mostrou uma habilidade extraordinária para a arte, mas sua paixão era tingida por uma melancolia profunda que se refletia em cada pincelada. As pessoas da cidade onde Leonardo vivia comentavam baixinho sobre sua natureza reclusa e seus modos estranhos. Ele raramente saía de seu ateliê, um lugar repleto de telas que capturavam tanto a beleza quanto a escuridão do mundo. As poucas vezes que era visto, suas feições pareciam carregar o peso de segredos insondáveis, e seus olhos escuros refletiam um universo de conhecimento oculto. Muitos acreditavam que Leonardo Sombrio tinha um contato íntimo com o sobrenatural. Rumores diziam que ele conversava com espíritos da floresta e que suas obras eram inspiradas por visões que ele recebia em sonhos. Outros afirmavam que ele havia feito um pacto com entidades antigas para obter o domínio supremo da arte, em troca de algo que ele nunca revelou. O que impulsionava Leonardo era uma sede insaciável pelo conhecimento esotérico e pelas verdades veladas do mundo. Ele buscava na arte uma forma de expressar e ao mesmo tempo codificar as revelações que lhe eram concedidas. O Véu da Revelação, sua obra-prima, era o ápice de sua busca, um legado que ele sabia que transcenderia sua própria existência. Naquela pintura, Leonardo depositou tudo o que aprendera em suas jornadas místicas e estudos arcanos. Ele acreditava que a verdadeira arte tinha o poder de transformar não apenas aquele que a cria, mas também aquele que a contempla e se propõe a decifrar suas camadas de significado. Leonardo Sombrio desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolido pela própria sombra que tanto explorou em suas obras. Alguns dizem que ele encontrou um portal para outro mundo, outros que sua alma foi reclamada pelas forças com as quais ele tanto flertou. Independente de sua sorte, ele deixou para trás o Véu da Revelação, um enigma envolto em beleza, aguardando alguém como Isabela para desvendar seus segredos e trazer à luz verdades há muito enterradas. Assim, Leonardo Sombrio permanece um mistério, uma figura lendária que continua a fascinar e inspirar aqueles que se deparam com seu legado. Ele é um testemunho do poder da arte como um portal para o desconhecido e um lembrete de que, em cada sombra, pode haver um segredo esperando para ser revelado. Em A Mensagem Oculta na Pintura Antiga, o clímax da jornada de Leonardo Sombrio ocorreu numa noite tempestuosa, quando o céu parecia querer desabar sobre o mundo com sua fúria. Leonardo estava em seu ateliê diante de O Véu da Revelação, a obra que ele sabia ser a chave para algo muito maior do que qualquer outra coisa que ele já havia criado. O vento uivava como um coro de espíritos perdidos, e algo na atmosfera carregada de eletricidade parecia sussurrar para Leonardo que era chegada a hora de completar o que havia começado. Ele podia sentir o poder de seu próprio trabalho pulsando na sala, como se a pintura estivesse viva e consciente, observando-o com seus milhares de olhos invisíveis. Com um pincel em mãos, Leonardo começou a adicionar os últimos detalhes à pintura. Cada pincelada era acompanhada por um trovão, como se o próprio céu estivesse em diálogo com sua arte. Ele já não pintava apenas com tintas, mas com a essência de algo que falava diretamente à alma. Algo que ele havia capturado através de anos de busca e sacrifício. Foi então que o inesperado aconteceu.
A pintura começou a brilhar com uma luz própria, envolvendo o ateliê em um espetáculo de cores e sombras. Leonardo sentiu uma força invisível puxando-o em direção à tela e ele se deu conta de que a barreira entre sua arte e a realidade estava se desfazendo. As figuras pintadas começaram a se mover lentamente, como se estivessem despertando de um longo sono. Assustado, mas incapaz de resistir, Leonardo se aproximou da pintura. Seus dedos tocaram a superfície vibrante e ele sentiu uma onda de conhecimento e visões inundar sua mente. Era o conhecimento que ele sempre buscou, a verdade por trás do véu, mas era demais para qualquer mortal suportar. Com um último olhar de deslumbramento e terror, Leonardo Sombrio foi consumido pela luz da pintura, desaparecendo diante do véu da revelação. O ateliê ficou em silêncio, a tempestade se acalmou e a pintura voltou ao seu estado inerte, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, quando a porta do ateliê foi arrombada pelos habitantes curiosos do vilarejo, encontraram apenas a pintura e o ateliê vazio. Leonardo havia desaparecido, mas sua busca pela verdade deixou um legado que transcenderia as eras, esperando por alguém com a coragem e a sabedoria para desvendar a mensagem oculta na pintura antiga. Após ser consumido pela luz da pintura e desaparecer diante do véu da revelação, Leonardo Sombrio se encontra em uma dimensão de existência que transcende o entendimento humano. Ele, agora, não é mais apenas um pintor, mas um ser que se fundiu com o conhecimento e a essência de sua própria criação. Aqui estão algumas possíveis reflexões e implicações desse evento. Reflexões de Leonardo Sombrio. 1. Compreensão da arte como portal. Leonardo percebe que a arte não é apenas uma representação do real, mas um meio de acessar planos de existência e conhecimento além da realidade tangível. Ele entende que seu trabalho sempre foi mais do que estética. Era uma chave para o desconhecido. 2. Peso do conhecimento. Ele se dá conta de que o conhecimento que tanto buscava é uma carga pesada demais para ser suportada por uma única alma. O saber absoluto vem com a compreensão de que algumas verdades podem ser avassaladoras e até perigosas. 3. Dualidade da criação e destruição. Leonardo reflete sobre como o ato de criar pode também ser um ato de destruição. Ao trazer à luz o conhecimento oculto, ele destruiu a si mesmo como um ser humano comum, renascendo como algo novo e indefinido. 4. Sacrifício pessoal. Ele pondera sobre o sacrifício pessoal necessário para alcançar um bem maior. Sua busca pela verdade era tão intensa que ele estava disposto a perder-se dentro dela para que outros pudessem, eventualmente, encontrar o caminho. 5. Eternidade da arte. Leonardo agora entende que sua arte e sua alma se tornaram eternas. A pintura O Véu da Revelação é um legado que continuará desafiando e inspirando outros, mesmo após sua própria transcendência. Significado para o mundo de A Mensagem Oculta na Pintura Antiga. 1. Herança de mistério. A desaparição de Leonardo deixa uma aura de mistério e fascínio em torno de sua obra. O Véu da Revelação passa a ser objeto de estudo, veneração e medo. 2. Busca pela verdade. Outros artistas, estudiosos e aventureiros podem se sentir compelidos a seguir os passos de Leonardo, possivelmente desvendando outras mensagens ocultas e explorando os limites entre a realidade e a arte. 3. Conhecimento perigoso. A existência de conhecimento oculto e poderes além da compreensão humana pode levar a conflitos e disputas, com indivíduos e organizações buscando controlar ou proteger tais segredos. 4. Legado de Leonardo. A vida e obra de Leonardo Sombrio tornam-se uma lenda, influenciando a cultura e a percepção da arte em todo o mundo. Ele se torna um símbolo do artista como um buscador da verdade e um mártir do conhecimento. 5. Transformação cultural. A descoberta de que a arte pode ser um portal para outras dimensões pode transformar a maneira como a sociedade vê a expressão criativa, dando origem a uma nova era de experimentação artística e espiritual. Assim, a jornada de Leonardo Sombrio e o clímax diante do Véu da Revelação reverberam através do tempo e espaço, convidando a humanidade a olhar além do que é visível e a questionar a própria natureza da realidade. Leonardo Sombrio,
Agora uma entidade que se funde com o tecido da realidade artística, caminha por um plano onde as cores são mais vívidas do que qualquer sonho e onde cada pincelada detém o poder de alterar a essência do ser. Nessa dimensão, onde o tempo e o espaço se dobram à vontade da criação, ele se torna tanto o pintor quanto a pintura, o mestre e a obra, continuação da história. Enquanto isso, no mundo que Leonardo deixou para trás, sua última obra, O Véu da Revelação, permanece como um portal não selado, uma janela para o infinito que desafia aqueles que a contemplam a entenderem seu significado mais profundo. Aqueles que se aproximam da pintura podem sentir uma energia pulsante, como se a tela respirasse e sussurrasse segredos apenas para os dignos. Novas aventuras e desafios. 1. A Ordem dos Guardiões. Um grupo secreto de protetores, conhecido como a Ordem dos Guardiões, emerge das sombras. Eles se dedicam a proteger o véu da revelação de cair em mãos erradas, temendo que o poder contido na obra possa levar à ruína ou à ascensão da humanidade. 2. O Discípulo. Um jovem prodígio da arte, marcado por uma curiosidade insaciável, encontra-se obcecado pela história de Leonardo Sombrio. Ele busca desvendar os mistérios da pintura e talvez, de alguma forma, entrar em contato com seu ídolo desaparecido. 3. A Corporação Sombria. Uma poderosa corporação com uma agenda oculta começa a caçar objetos e obras de arte com propriedades sobrenaturais. O véu da revelação está em seu radar, e eles não hesitarão em usar todos os recursos para possuir o poder que acredita estar escondido na pintura. Consequências e revelações. 1. O despertar artístico. Artistas ao redor do mundo começam a relatar sonhos e visões inspirados por Leonardo, levando a um novo movimento artístico que busca explorar a conexão entre a arte e o divino. 2. A pintura viva. Eventualmente, relatos de que a pintura se altera por conta própria começam a se espalhar, com observadores jurando ter visto figuras se movendo dentro da tela, paisagens mudando e cores pulsando de maneira sobrenatural. 3. A chave para o infinito. Cientistas e místicos unem forças para estudar o véu da revelação, sugerindo que a pintura pode ser uma chave para outras dimensões ou até mesmo para a manipulação da realidade. A história de Leonardo Sombrio e sua pintura, O Véu da Revelação, torna-se um mito contemporâneo, inspirando gerações e desafiando a humanidade a expandir sua percepção. O pintor, agora parte da infinitude, observa de seu reino além da compreensão, esperando ver como sua maior criação irá moldar o destino de seu mundo. Se você se sentiu tocado pela magia desta narrativa, acompanhe-nos para mais histórias onde a realidade se entrelaça com o fantástico e o impossível se torna palpável. A cada obra de arte, uma nova porta se abre e a cada pincelada, um novo universo aguarda para ser descoberto.